Reciclar reduz impactos ambientais em Ribeirão Preto. Índice de sedentarismo cresce entre os jovens. Teatro promove inclusão de jovens da Zona Norte de Ribeirão. Número de brechós aumenta no Brasil. Energias sustentáveis, um caminho para superar os desafios energéticos do país. Cães de terapia levam alegria aos idosos da APAI. Começa agora o Lente Aberta. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, 2024 deve se tornar o ano mais quente já registrado nos últimos meses. A temperatura média global tem se mantido elevada, o que deve fazer com que este ano ultrapasse 2023, até agora o mais quente da história. O relatório destaca um alerta vermelho devido à velocidade acelerada das mudanças climáticas, impulsionadas pelos níveis crescentes de gases de efeito estufa. Com os impactos das mudanças climáticas já entre nós, precisamos repensar no que fazer. O lixo e os resíduos que descartamos todos os dias são um grande problema. Acompanhe a seguir a reportagem de Lucas Toniello sobre reciclagem e entenda o que pode ser feito para reduzir os impactos ao meio ambiente. Quando veio de mudança para Ribeirão Preto, ainda criança, Kelly sofreu com preconceito. Ela conta que foi muito difícil, mas conseguiu, por meio da reciclagem, enfrentar os desafios. Eu nasci numa favela, numa comunidade em Osasco, né? Então, assim, a minha realidade era só essa. Eu não sabia que era ter um brinquedo. E quando eu vim de São Paulo para cá, foi bem difícil, porque na escola eu era catarrenta, era pioienta, era neguinha do cabelo duro, sabe? Então eu quis mostrar para as pessoas, isso veio comigo no coração, sabe? De que reciclagem e pegar lixo na rua, né, não é defeito para ninguém. Além de guarda municipal, Kelly se transformou em gestora ambiental, coordenando uma cooperativa que incentiva a coleta seletiva e a participação da comunidade na reciclagem. Para eu conseguir puxar essas pessoas, eu preciso mostrar para elas o quanto é importante isso, né? Tanto na parte de reciclar, como preservar o meio ambiente. Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o Brasil produziu quase 28 milhões de resíduos especiais. Destes, apenas 4% foram reciclados. A maior parte desses itens, infelizmente, acaba passando em aterros sanitários, lixões a céu aberto e nas ruas da cidade, dificultando o processo de reciclagem. Com uma das piores secas da história de Ribeirão Preto, o interior do estado de São Paulo enfrenta sinais claros das mudanças climáticas. Tais eventos reforçam a importância de práticas sustentáveis. A ideia de reciclar é que você possa reaproveitar aquele material e aquela energia para colocá-lo novamente em uso. Necessariamente, você tem essa ordem: não gerar, reusar, reciclar. O que eu não consigo fazer em nenhuma das três etapas é rejeito. Aí vai para o lixo mesmo. Portanto, a importância da reciclagem, ela é tremenda. Para a população, a reciclagem também tem um papel essencial. Manter mais limpo as condições, os descartes, por aí. E de tudo se recicla hoje. Manter a cidade limpa, né? As pessoas que necessitam ganham um dinheirinho, honestamente, né? É válido, sim, filho. Na minha opinião, a reciclagem ela é muito importante por alguns fatores. Foi pensando exatamente em reaproveitamento que Kelly começou a transformar lixo em artesanato. Peguei o pneu, que era uma coisa que é difícil de se decompor, né? E comecei a fazer artesanato com pneu, isso vendo na internet. E aí virei assim, uma artesã sem querer, né? Hoje eu faço bastante tipo de brinquedos, né? Além de poltrona, né? Fiz exposição no Ribeirão Shopping, na AgriShow, exportei para esses brinquedos também para Bolívia.
Para o professor Marcelo, é importante ensinar a reciclagem, mas mais importante ainda é repensar a forma de produção e consumo. Então não adianta ficar adestrando a população para fazer reciclagem e mantendo toda essa estrutura de consumo maluca que não tem sentido. Tanto para engajar a população efetivamente, eu preciso deixá-la crítica, deixá-la pensando. É difícil, já não é assim tão simples. Kelly sabe bem das dificuldades, mas ela acredita que a reciclagem pode ser um fator de mudança importante para a sociedade. Se as pessoas não aprenderem a reciclar, a gente vai continuar contaminando os rios, né? Vai continuar contaminando os alimentos, né? Isso vai prejudicar muito a nossa saúde. A falta de exercícios físicos tem prejudicado a qualidade de vida dos brasileiros, principalmente entre os jovens de 15 a 24 anos. Segundo o IBGE, 84% desses jovens são sedentários. Conversamos com os jovens e com uma especialista sobre o que a falta de exercício físico pode ocasionar. Vamos assistir? Você pratica atividade física? Não, não pratico. Eu não sei por que eu não pratico. Acho que por questão de gosto mesmo. Pratico. Academia de 4 a 5 vezes por semana. Sim, eu faço academia. Eu comecei mês passado. E por que você não pratica? Ainda não achei uma atividade física que eu me identifico. Eu faço musculação de 3 a 5 vezes na semana. Porque é mais por uma questão estética, mas também pela saúde, né? Especialistas concordam que a prática de atividade física traz muitos benefícios para a saúde física e mental, além de ajudar na prevenção de doenças respiratórias e do coração. Amanda tem uma rotina de exercícios diários e o que mais deixa ela motivada é pensar justamente nesses benefícios. Uma melhora na saúde de forma geral, né? Manter o corpo também, né? Isso é uma forma de saúde. Mentalmente, acho que praticar exercícios físicos é uma forma de autocuidado, né? Mesmo quando não está motivada, Amanda conta que o importante é respeitar o corpo e estar preparada para o próximo dia de treino. Faz parte você respeitar o seu limite, você sentir que, olha, hoje eu não tô afim, ou hoje não vai dar por causa da minha rotina, e isso acaba te desmotivando de algum jeito, então você entender que isso faz parte e respeitar esse processo. A Organização Mundial da Saúde considera como sedentário pessoas que não realizam pelo menos 150 minutos semanais de atividade física, ou seja, meia hora de atividade física leve ou moderada por pelo menos 5 dias na semana. Pietro está no 3º ano do ensino médio e na correria para prestar o vestibular. Agora, ele prefere se concentrar nos estudos e deixar o exercício físico de lado, mas já está sentindo os prejuízos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito ansiosa, estou constantemente tendo algumas crises e etc. Eu também sou muito fraco, né? O sedentarismo, eu não consigo andar por grandes distâncias assim sem me sentir mal. E eu sinto muitas dores musculares também no corpo. A consciência acaba pesando, mas Pietro garante que assim que terminar o vestibular, ele volta para a academia. Passo muito tempo em casa sem fazer nada, né, estudando ou jogando videogame. Eu planejo, inclusive, mudar. Só agora não é o momento. Só tô esperando um pouco, esperar acabar essa época de vestibular também. Para essa psicóloga, a atividade física deve ser implementada desde a infância. Atividade física é algo que tem que estar implementado na rotina desde cedo, né, para que faça parte aí em qualquer fase da vida. E o segundo é a questão do apelo estético também. Então, acho que muitos jovens buscam aí atividade física só pelo apelo estético ou se sentem inapropriados para participar de alguma atividade por não terem um corpo compatível com aquele ambiente. Então, por exemplo, a pessoa não quer correr porque não acha que tem um corpo de corredor, ou não vai na musculação porque não acha que tem uma barriga tanquinho, enfim, uma perna sarada. A especialista ainda recomenda que para quem não gosta de fazer exercícios, a academia não é o melhor caminho para começar. O importante é encontrar uma atividade física que seja prazerosa e traga identificação,
como um hobby. Tem várias atividades, vôlei, atividades mais coletivas, são mais fáceis de engajar, são mais fáceis da gente se manter vinculado na atividade. Acho que a academia, a musculação é o primeiro lugar que as pessoas acham que é atividade física, mas como porta de entrada, que na minha experiência eu acho que é o pior para a gente ir pela questão do apelo estético. Eu indico começar por uma atividade que seja prazerosa e aí, em segundo momento, a gente coloca uma atividade que tenha benefícios. Em Ribeirão Preto, na zona norte da cidade, um projeto de teatro vem transformando a vida de crianças e adolescentes. Além de aulas, o grupo teatral também ajuda no desenvolvimento pessoal e emocional dos jovens. Gabriel nasceu e cresceu na região norte de Ribeirão Preto. Ele viveu de perto as dificuldades de acesso à cultura. Por isso, hoje Gabriel trabalha para transformar a comunidade por meio do teatro. Que muitas vezes o teatro é tratado como entretenimento e muitas vezes ele pode ser sim, mas a principal função dele é trazer a reflexão, é trazer a acessibilidade e ele ser inclusivo e ser popular, né? Então o que me motiva é justamente isso e entender também que a cultura, a economia criativa, ela pode ser sim um meio de um trabalho digno como qualquer outro. Os coletivos culturais têm ganhado espaço ao transformar a vida de crianças e adolescentes através da arte. Na zona norte da cidade, o grupo teatral A Panela oferece aulas de artes cênicas de forma gratuita e Gabriel faz parte desse projeto. A ideia, a concepção dele surge em 2021, 2022, com essa proposta de ser um curso de iniciação teatral mesmo. A ideia surge da Ju Marques, que é integrante e fundadora do grupo teatral A Panela, e ela é moradora do Avelino Palma, e ela começa a trajetória dela artística na comunidade mesmo. Segundo esse psicólogo, o teatro não só desenvolve habilidades artísticas, mas também promove inclusão social e fortalece a autoestima das crianças, além de criarem laços de amizade. Aqui, a cultura abre portas e oferece oportunidades para que esses jovens ocupem espaços e idealizem um futuro com mais possibilidades. Existe uma melhor relação interpessoal com o outro, então se você tem um melhor desenvolvimento de habilidades comunicativas, de relações interpessoais, os conflitos acabam sendo atenuados porque existe uma melhor compreensão. Os resultados das aulas de teatro não são apenas visíveis no palco, mas também refletem em casa. Dona Aparecida diz que a neta mudou muito depois que entrou para o projeto. Sim, foi ótima a mudança dela, reagiu muito bem, tá? Foi uma coisa assim incrível na vida dela, porque ela se programa mais, procura assim ser mais espontânea. Foi um projeto maravilhoso, muito bom, com tudo isso que está acontecendo na vida da minha neta. Dados sobre quantos espaços culturais existem em Ribeirão Preto estão desatualizados há mais de 10 anos. Sem essas informações, fica difícil saber como está o acesso à cultura na cidade e a criação de políticas públicas eficientes. Para a gente manter isso de maneira independente é muito difícil. Então a gente precisa de políticas públicas mais ativas para a gente conseguir executar, não só nós, mas como outros movimentos aqui de Ribeirão Preto e do estado, do Brasil, consigam executar os seus projetos, porque uma grande problemática que a gente encontra é essa falta de continuidade. Então um projeto, a gente consegue ser contemplado com um projeto de 6 meses. Termina esses 6 meses, fica um vácuo até conseguir aprovar um outro projeto para continuar essa movimentação, entende? Então, daí a política pública tem que ficar mais eficiente. Projetos de acesso à cultura podem transformar vidas, mas a falta de recursos e o apoio dificultam a continuidade desses trabalhos que buscam a inclusão social. Caio concorda que só assim podemos transformar a vida de pessoas periféricas. Então, é muito importante que as crianças tenham uma maior diversidade de expressões culturais e artísticas nas quais elas estão sendo expostas, né? Para que elas tenham um senso mais crítico e reflexivo sobre o que elas estão vendo. No próximo bloco, vamos ver como os jovens estão aderindo cada vez mais à moda sustentável. E seguindo o tema sustentabilidade, vamos conversar na nossa entrevista de estúdio sobre energias renováveis. Não saia daí, o Lente Aberta volta daqui a pouco. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, atualmente, a média de consumo de roupas por pessoa é 60% maior que 15 anos atrás. Por isso, surge a moda sustentável, que busca repensar esse consumo.
A última edição do São Paulo Fashion Week de 2024 trouxe uma mensagem clara. A moda está passando por uma transformação e sustentabilidade é o novo padrão. Ao longo dos últimos anos, o número de brechós cresceu em Ribeirão Preto. Os motivos estão associados aos preços baixos e à procura por um consumo mais consciente. Assista na reportagem de Giovanna Ravanelli. Que todo mundo precisa de roupas, a gente já sabe. Por isso, uma das opções mais procuradas nos dias de hoje, na hora de renovar o armário, são os brechós. Beatriz é estudante de jornalismo e começou a se interessar por brechós há pouco tempo, depois que sentiu a vantagem no bolso. Então, eu ia para essas lojas de departamento, e aí eu olhava muita roupa, e eu queria comprar muita coisa, enfim, internet. E aí eu comecei a ver que eu estava gastando muito dinheiro com roupa. E aí eu comecei a ver muito conteúdo de brechó, e aí eu comecei a ficar, nossa, acho que talvez eu encontrei algumas coisas diferentes, talvez eu consiga economizar um pouco mais. Ela também conta que não é só por causa do preço baixo que gosta dessa alternativa. Peças com história, eu acho que é isso que é legal também, assim, pensar que você tem uma personalidade naquela peça e aquela peça tem uma história. Então ela já passou na mão de outra pessoa, a outra pessoa já teve uma vivência, uma experiência com aquilo. Então você veste sabendo que aquilo está carregado de vivências. Beatriz compra nesse brechó em Ribeirão Preto. E a dona do lugar já percebeu que a clientela vem aumentando. As pessoas agora elas estão buscando, principalmente depois da pandemia, porque elas têm se preocupado mais com o meio ambiente. O mercado está crescendo em si, está aquecendo. A gente vê muitos brechós crescendo cada vez mais. Mas o que realmente importa é a gente trazer essa educação para o consumidor, de que ele não precisa só comprar em brechó, porque de fato ele está economizando, mas que ele precisa sim ter o entendimento que ele precisa desapegar, e aí sim ele vai ter uma oportunidade de comprar, mas que aí de fato ele já vai estar fazendo bem para o meio ambiente. O aumento vale para todo o país. Dados do Sebrae mostram que o Brasil registrou mais de 118 mil brechós no ano de 2023, um salto de 30% se comparado com os 5 anos anteriores. Em 2025, o segmento deve movimentar até 24 bilhões de reais no mercado. E esse crescimento também é um aliado do meio ambiente. Isso porque a indústria têxtil é a segunda maior poluente do mundo e os brechós ajudam a amenizar esse impacto. É muito natural e muito louvável que a gente queira se vestir bem. Só que se tornou uma questão cultural de que a gente precisa sempre ter uma roupa nova, precisa sempre ter uma roupa diferente. E não é bem assim, né? Porque isso gera uma quantidade de lixo. Toda a educação que tem sido feita com as crianças, com os jovens, ela tem chegado nas casas, mudado a cabeça dos pais, dos avós. E as pessoas elas têm visto, né, que os impactos ambientais da natureza ela tem respondido. Então o que acontece? As pessoas estão mudando o seu padrão. E aí vem a opção dos brechós, né, como uma opção muito importante para que as pessoas tenham novas roupas, só que de uma maneira mais correta, mais coerente com o que a gente vive hoje, com a Terra não nos suportando com tantas pessoas vivendo no mundo. A ambientalista também diz que essa tendência continua sendo de crescimento. Que as pessoas cada vez mais procurarão por brechós e também por marcas, né, que tenham a sustentabilidade na sua produção. Boa notícia para Mariana e para Beatriz. É sorriso no rosto e peças novas. Eu acho que o sol ele brilha para todos. E quanto mais pessoas estiver envolvida numa causa maior, mais impacto a gente vai conseguir trazer para que realmente, de fato, as pessoas deem uma atenção para isso e não vejam, de fato, como um brechó um nome pejorativo, e sim algo muito maior do que só vender roupas. Quase concluído, eu acho que é o comecinho do que está vindo por aí, esse movimento. E ainda falando em sustentabilidade, as energias limpas são o caminho para um futuro mais responsável. Uma das opções é a energia solar, tema da nossa entrevista de estúdio. A repórter Ana Clara Casotti está com um especialista para falar sobre o assunto. É com você, Ana. Olá, Analice. Olá a todos. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a energia solar, uma alternativa energética que cresce no Brasil. Para tratar sobre esse assunto, convidamos o especialista Carlos Eduardo Flamigoni, docente nos cursos de graduação e pós-graduação da UNAEP, graduado em Matemática e Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Linz, mestre e doutor em Física aplicada à Medicina e Biologia pela USP. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Professor, o senhor pode explicar o que é energia solar e como ela é gerada?
Bom, a energia solar, como o próprio nome diz, ela é uma energia que vem da luz, da radiação solar que atinge a Terra, que é a nossa fonte principal de energia, né? No caso da energia solar, os sistemas são chamados de fotovoltaicos, porque eles convertem a radiação da luz em energia elétrica através daqueles painéis que a gente vê aí hoje em diversos locais, né? Que são as células fotovoltaicas. Elas são as responsáveis pela conversão em uma forma de energia que é a corrente elétrica que pode ser aproveitada aonde esses painéis são instalados. Pode ser numa casa, numa indústria, em qualquer local que seja necessário. E quais são as principais vantagens desse tipo de energia? Bom, talvez a principal vantagem seja o fato de ser uma energia que a gente chama de limpa, né? Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, com a energia hidrelétrica, que a gente tem em abundância em vários locais, uma barragem de uma hidrelétrica, ela precisa de um lago, e esse lago ele é formado através da desapropriação de terras, onde tem plantações, animais, pessoas, justamente porque a água vai invadir, e é essa água represada que move as turbinas que gera a energia que a gente tem hoje, né? A energia fotovoltaica pode ser colocada numa área muito menor, não precisa desapropriar nada, não precisa invadir, e você pode colocar no telhado de casas, prédios, então ela tem essa vantagem, né? E comparativamente ao custo de uma hidrelétrica, ela é infinitamente menor. E o Brasil está localizado em uma posição geográfica favorável para o uso da energia solar por conta da incidência de raios solares. Mas existem outros fatores que contribuem para a utilização dessa energia? Sim, o Brasil ele tem o privilégio de ser um país tropical, como a gente já sabe, né? Só para você ter uma ideia, aqui no caso de Ribeirão Preto, onde nós estamos, né, nós temos uma faixa aí de 2.500 watt-hora por metro quadrado de energia. Isso dá mais ou menos uns 300 watts por metro quadrado. Ou seja, 1 metro quadrado de luz do sol no chão tem capacidade de gerar 320, 330 watts de energia. É uma energia gratuita, disponível. Essa é a primeira vantagem, né? A segunda, como eu já disse, ela é limpa, né? Ela é barata hoje, está barateando cada vez mais, né? E isso torna ela bastante atrativa, porque a relação custo-benefício está ficando bastante interessante para ser usada para qualquer local. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. No próximo bloco, continuamos com a entrevista de estúdio e vamos ver também como os animais levam alegria para as pessoas, uma verdadeira terapia. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com Lente Aberta e com a nossa entrevista de estúdio sobre energia solar. O professor Carlos Eduardo Formigoni conta que este é um dos caminhos mais sustentáveis para o futuro. Obrigada, Analice. Estamos de volta com o professor Carlos Eduardo Formigoni para dar continuidade à nossa entrevista. Professor, quais são os principais usos da energia solar no Brasil? Hoje, principalmente, as indústrias de pequeno porte, né, e as residências são os principais usuários da energia, né? Existem vários sistemas que usam o que a gente chama de unidades padrão ou standalone para sensoriamento, para diversos tipos de monitoramento que também são usados, né? Mas principalmente a energia fotovoltaica hoje, ela está sendo usada nas residências, né? Um fato bastante interessante que foi publicado há pouco tempo é que a energia fotovoltaica no Brasil já passou a produção da energia eólica, que usa aquelas turbinas parecendo uns cataventos, né? Mas ainda o Brasil, na sua matriz energética, utiliza metade vindo de hidrelétricas. E nós sabemos que a instalação de energia solar é algo caro, mas ela tem um bom custo-benefício? Sim, atualmente a produção de painéis solares no mundo inteiro, né, está tornando o sistema bastante viável justamente por causa do barateamento e da quantidade de indústrias que produzem esses painéis, né? Como eu disse há pouco, né, o Brasil hoje ele detém mais ou menos 22% da energia fotovoltaica, 1% a mais do que a energia eólica. A matriz brasileira hoje está em torno de 206 megawatts de energia, dos quais metade ainda vem das hidrelétricas, porque o Brasil é um país privilegiado de rios, né? A contrapartida são aquelas inundações que o lago precisa ter, mas o custo-benefício hoje, para uma residência média aí de 4, 5 pessoas, chega praticamente a 3 a 5 anos você abater o custo do investimento
do sistema necessário para tocar uma casa com essa quantidade de pessoas. Hoje, custo Brasil, né? Então é bastante atrativo, né? E a pessoa que tem isso no seu domicílio passa praticamente a pagar só o custo da instalação, que é a distribuição e recepção da energia. Isso tem um custo pelas companhias, né? Nessa faixa de 3 a 5 anos, qualquer residência média consegue ter o retorno do investimento hoje do sistema solar completo. E quais são as perspectivas para o futuro da energia solar no Brasil? Ela pode ser integrada a outros tipos de energia renovável? Sim, né? Uma outra fonte que eu estava comentando há pouco, que agora está em terceiro lugar, que é a energia eólica, né? Ela tem também um potencial bastante grande, certo? Porque nós temos o privilégio de ter aí uma extensão de costa marítima muito ampla, e hoje os parques eólicos estão instalados nessa região, né, por conta justamente da direção do vento, né, em função das marés e tudo mais. Então se coloca parte dessa energia eólica associada aos painéis solares nessas regiões mais costeiras, né. Não impede de ser colocado um sistema eólico internamente, mas privilegia-se essa parte por conta da questão do vento, né, a gente chama de rosa dos ventos. E a energia fotovoltaica, pelo barateamento cada vez mais crescente, ela está ficando muito mais atrativa que a eólica, né? Porque as turbinas são caras e são muito grandes, né? E um fato bastante interessante que a comunidade científica está levantando atualmente é o ruído que essas turbinas causam, né? A gente não tem aqui na região de Ribeirão Preto nenhum sistema desse, então a gente não tem noção. Mas já há relatos na comunidade científica, né, que o ruído que essas turbinas causam está gerando já uma série de problemas até de saúde pública perto dessas regiões onde elas estão instaladas. O que não acontece com o sistema fotovoltaico, porque a placa fica lá instalada e não existe nenhum movimento como uma turbina e consegue gerar uma energia tão limpa quanto. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar aqui numa próxima vez. Analice, voltamos com você. No Brasil, o uso de cães para terapia tem crescido de maneira significativa. Em Ribeirão Preto, um projeto leva conforto aos idosos da APAI. A reportagem é de Letícia Nogueira. Hoje é dia de visita e Dona Estela não vê a hora desse encontro que vem repleto de memórias. Para ela, é um momento de diversão e carinho. Eu sinto muito bem, porque eu gosto de cachorro. E o momento marcante foi que o moço deixou eu tirar foto com eles. Todas as vezes que eles vêm, eu tiro foto, principalmente com aquele grandão. Dona Sérgia concorda que a presença dos cães faz o dia ficar mais alegre. Nossa, eu acho que é uma coisa gostosa, a gente faz carinho e eles gostam, né? Isso é bom, né? Faz bem pra gente. Mas para quem gosta de cachorro, eu gosto. Márcia, que coordena o Centro Dia da Pessoa Idosa em Ribeirão Preto, diz que a casa muda com a presença dos cães. Hoje, terapias assistidas com animais estão em crescimento no Brasil e transformam a vida de centenas de pessoas. A gente percebeu que quando que eles começaram a vir, os idosos começaram a ficar mais tranquilos e começaram a reviver uma infância que eles tinham quando eles tinham um cachorro. Eles lembraram o nome dos cachorros que eles tinham. Então, assim, é muito gratificante para eles, para os idosos, essa terapia. Denise, que é idealizadora do projeto que trabalha com cães terapeutas em Ribeirão Preto, explica que o objetivo é promover bem-estar e socialização. Nós percebemos que é um aspecto muito positivo essa interação animal-idosos, que a gente percebe baixos níveis de pressão arterial, eles ficam mais tranquilos, eles ficam mais sociáveis, eles gostam do toque, eles avaliam, eles ficam mais tranquilos, alegres, eles ficam mais leves, eles gostam bastante. Segundo dados levantados pelo Instituto Cão Terapeuta, em 2017 eram cerca de 200 instituições no Brasil que utilizavam a terapia com cães. Em 6 anos, houve um aumento de 100% no número de instituições. Márcia relata que o impacto emocional da visita dos cães terapeutas é visível, trazendo conforto e serenidade. Então, assim, é uma aceitação muito grande, né? E eles, é que eu estava falando pro pessoal do Pets, os cachorros, eles sabem como eles têm que se comportar aqui com os idosos e quando eles vão no infantil, como eles têm que se comportar no infantil. Então, eles sabem que aqui é uma coisa mais calma, mais serena.
Então é assim que eles são. Denise diz que a relação entre os idosos e os cães traz benefícios emocionais e físicos para todos, inclusive para os voluntários. Para os pacientes, para os animais e para os voluntários, né? Nós percebemos um bem-estar muito grande deles, que a gente percebe que eles ficam mais comunicativos, eles ficam mais sociáveis, eles perguntam pelos cães, eles sentem falta, os cães gostam, os cães eles têm dentro dele esse carinho para com os idosos e a gente percebe quando eles ficam entre os idosos. E nós voluntários, para nós é muito gratificante porque nós percebemos o benefício que traz para nós, o bem-estar que nós estamos fazendo o bem para eles. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!